Então, pessoal, bom dia. Vamos voltar aqui agora para a nossa aula de matemática, tá bom? Vamos fazer alguns exercícios. Os primeiros exercícios serão referentes à circunferência, à equação da circunferência. Depois a gente vai fazer alguns referentes ao estudo entre a comparação entre retas e circunferência e depois resolver alguns exercícios de sistema de equações, tá? Então, a primeira questão que nós iremos fazer hoje, vou pegar ela aqui, é uma equação. Vou dar um zoom aqui, senão vai ficar pequeno para vocês aí quando eu copiá-la. Então vamos aqui para a nossa primeira questão. Ela diz o seguinte, ó. O fabricante de brinquedos utiliza material reciclado, como garrafas, latinhas e outros. Um dos brinquedos despertou a atenção de um estudante de geometria por ser confeccionado da seguinte forma. Amarra-se um barbante em um bico de garrafa PET cortada e na extremidade cola-se uma bola de plástico que ao girar em torno do bico forma uma circunferência. O estudante representou-a no sistema por coordenadas cartesianas conforme essa ilustração aqui. E aí o centro está representado no ponto 3, 4, tá? Considerando o tamanho do barbante igual a 6 unidades, o comprimento, né? E o bico centrado no ponto 3, 4, a equação que representa a circunferência é qual? Bom, é uma questão aí bem direta ao ponto. Tá? A gente tem aqui que o raio vai ser igual a 6, porque é o tamanho do barbante, tá bom? O raio vai ser igual a 6, e aí é só a gente aplicar a equação básica da circunferência. Equação da circunferência, x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, igual a r ao quadrado. Só isso aqui. Os pontos A e B, ou melhor, as coordenadas A e B são as coordenadas do ponto central da circunferência, e o raio é o que é o tamanho do barbante nessa questão. Então, é só substituir x menos 3 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado e igual a 6 ao quadrado. Fazemos aqui os produtos notáveis. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Novamente, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, igual ao raio ao quadrado. Agora é só arrumar. Fica x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 6x, menos 8y. Se você notar aqui, ó, é menos 6x menos 8y, então esse e esse aqui estão descartados. Aí falta só saber o tamanho do raio. Ó. 9 mais 16 vai dar 25. Então vai ficar 25 menos 36 igual a 0. E 25 menos 36, o resultado menos 11, tá? Menos 11, portanto, a alternativa correta, letra A. Então é só aplicar a fórmula da equação básica da circunferência que a gente chega no resultado final. Alguma dúvida? Bem tranquilo, né? Vamos pegar outra questão aqui. Vou pegar uma questão agora também de equação, mas um pouco diferente, tá? Só um pouquinho aqui, porque esse sistema aqui do Windows é chato, hein? Vou fazer um teste se eu consigo
usar algumas ferramentas no Linux de novo. Vamos lá fazer essa próxima questão. Diz o seguinte, ó. O governo pretende construir armazém com o intuito de estocar parte da produção da safra de grãos, de modo que não haja desperdícios por situações adversas. A seção transversal da cobertura de desses armazéns tem a forma de um arco de circunferência apoiado em colunas de sustentação que estão sobre uma viga. O comprimento dessa viga é de 24 metros, tá? Então significa dizer que o raio da viga, por exemplo, vai ser 12 metros, tá bom? Basicamente não o raio, né, mas a corda, até porque se você notar aqui, ó, a altura aqui é 8 metros. Considerando o sistema cartesiano de eixos ortogonais x, y, com origem no ponto C, aqui, então se a gente fosse pegar aqui, ó, o sistema seria esse aqui, tá? Sistema cartesiano. Nós temos que, então é correto afirmar que a equação da circunferência contém o arco CD, esse arco aqui, da seção transversal do telhado com relação ao sistema de eixo XY é dada por qual equação? Então, a gente tem que ver qual dessas equações. Vocês estão vendo aí que a resposta é a letra A, mas a gente vai ter que calcular isso daí. E a gente tem que levar algumas coisas em consideração, né? Então aqui teria que entender basicamente o seguinte, ó. Imagina que isso aqui é o eixo Y e que esse aqui é o eixo X, tá? E aqui, produzido aqui dentro, é claro, a gente teria então a nossa circunferência. Deixa eu desenhar uma circunferência aqui. Então a gente teria basicamente, ó, mais ou menos isso daqui. A gente não sabe como que tá, como que é mais ou menos a equação, mas a gente tem uma ideia que seria mais ou menos assim. Então vamos supor o seguinte, ó, que aqui seja o centro da circunferência, que seja o centro, tá? E como a gente sabe, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, eu tenho algumas informações que são importantes. Esse ponto aqui é o ponto 24,0, porque eu sei que a distância aqui do centro até aqui é 24 e a altura é 0 no Y. Eu sei que esse ponto aqui de cima, ele vale 12 para o X, que é a metade do caminho, né? De 0 até 24 é metade, 12. E eu sei que aqui ele vale 8, porque a altura aqui, essa altura aqui, é a altura igual a 8, tá? E esse ponto aqui é o ponto 24. Então nós temos dois pontos da circunferência, e o terceiro ponto da circunferência que a gente sabe é esse aqui, que é o ponto, nesse caso aqui, 0, 0. Então a gente tem aqui 3 pontos da circunferência, lembrando que o centro da circunferência não é um ponto da circunferência, é um ponto interior da circunferência que nos ajuda muito a calcular a equação, mas ele não pertence à circunferência, tá? Não pertence. Então, esses 3 pontos dados aí são os pontos da equação da circunferência, e aí a gente quer saber quanto que vale o centro da circunferência para calcular a equação. A primeira coisa que a gente vai notar é o seguinte, gente, o x do centro da circunferência é 12, ó, porque não vai nem para a direita nem para a esquerda, então continua sendo 12. Mas nós não sabemos quanto que vale, por exemplo, aqui o y, tá? O y que a gente quer encontrar. Eu vou chamar de y de c. Seria o y da circunferência, certo? Como então eu vou fazer o cálculo aqui, ó? Vamos lembrar o seguinte, ó. Daqui para cá é o raio da circunferência, correto? Ou seja, eu posso dizer que o raio dessa circunferência é os 8 metros da altura mais a parte de baixo. Nesse caso eu chamei de y, tá? Esse aqui é o valor do raio. Aí eu vou pegar e vou primeiro fazer um cálculo assim, ó. Vou usar a equação da circunferência, x menos a, né? Nesse caso vai ser x menos 12 ao quadrado, mais y menos y de c, que eu não sei quanto que vale, tá bom? Isso aqui é o centro da circunferência, ao quadrado, é igual ao raio. O raio é 8 menos o yc ao quadrado, tá? Esse é o valor do raio da circunferência, tá bom? 8 menos c.
Nesse caso aqui, ó, eu escrevi errado. O raio é o y menos 8, né? Ou 8 menos y de c. Esse aqui é o tamanho do raio, tá? Na verdade, seria o contrário, tá? Seria y de c menos o raio, tá bom? Só para não precisar apagar aqui. E aí, vamos então para o cálculo, tá? Então é isso aqui que a gente tem que calcular. Deixa eu colocar isso aqui lá aqui para cima, para não precisar repetir. E aí, vamos para o cálculo agora. Aqui é só resolver o produto notável e encontrar o valor do y. E resolvendo o produto notável, fica o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro. Ah, tá. Só um detalhe importante, né? Para esse cálculo aqui, nós vamos usar o seguinte, ó. Nós vamos usar esse ponto aqui, ó. O ponto 24, 0. Porque como o 24 e o 0 são números conhecidos, eu poderia utilizar, por exemplo, esse aqui, mas esse aqui vai ser mais fácil porque o y é 0, então vai facilitar algumas coisas para a gente. Nós vamos substituir o valor de x e y aqui, nesse caso vai ficar 24 menos 12 ao quadrado, mais 0 menos y de c ao quadrado, igual a 8 menos y de c ao quadrado, tá? Resolvendo aqui, vai ser 12 ao quadrado. Resolvendo aqui, vai ficar menos y de c ao quadrado. E resolvendo aqui, vai ficar quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Vamos resolver agora mais uma vez as potências. 12 ao quadrado, 144. Número negativo elevado ao quadrado fica positivo. E aí nós teremos essa equaçãozinha aqui. Vocês vão notar que quando eu passar o y ao quadrado para o outro lado, ele vai cancelar com esse y ao quadrado aqui. Então, eles se cancelam. Passando 16 para cá, nós vamos ter 16y positivo. E passando 144 para o outro lado, ele vai estar negativo, tá? Queria solicitar mais uma vez, tá aqui Mércia, Maísa, Arthur, Enoque. Liguem vossas câmeras para que eu não precise removê-los, tá? Bom, então 16y vai ser igual a 64 menos 144. 4 menos 4 dá 0. 14 menos 4 dá 8, então vai dar 80. Vamos passar o 16 dividindo, então 80, menos 80, na verdade, dividido por 16, e aí nós vamos ter que o y de c vai valer menos 5, tá? Encontramos o y, mas isso não resolve ainda a equação da circunferência. Mas nós sabemos agora que o centro da circunferência é o ponto 12, e, no caso agora, o y de c, que seria o 8 menos 5, né? 8 menos 5, vai dar 13, tá? Esse é o valor do centro da circunferência. Alguma dúvida até aí? Então, encontramos aí o y de c, que nesse caso vale menos 5, tá? Só substituir aqui que não é 8, tá? Nós já encontramos o y, né, que é menos 5. Agora nós vamos pegar e substituir na equação da circunferência. Ó, y menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado, tá? Aí é só substituir e fazer o cálculo, é bem tranquilo. É só a gente notar que o valor do x do a é 12, do y é menos 5, então vai ficar mais 5 aqui dentro. E o raio, que a gente havia calculado, o c que é menos 5, e o raio que é, deixa eu ver aqui, e o raio da circunferência vai ser 8 menos 5, então 8 menos 5 vai dar mais, né? 8 mais 5 vai dar 13, então aqui vai ficar 13 ao quadrado. Agora é só resolver essa conta para a gente descobrir que, nesse caso, seria a alternativa A. Não precisa nem resolver, é só a gente fazer 13 ao quadrado, que dá 169, tá bom? Alguma dúvida? Beleza. Deixa eu só avisar para a Nilza que eu removi alguns alunos aqui.
Nem lembro mais quem eu não vi. Vamos lá. Já fizemos agora duas questões de circunferência. A gente vai continuar com questão de circunferência, mas agora a gente vai relacionar com a equação da reta, tá? Então vamos fazer aqui pelo menos duas questões dela também. Então vamos fazer uma questão agora direta, depois uma um pouco mais interpretativa, tá? A primeira questão que nós vamos fazer sobre a relação entre reta e circunferência é essa aqui, e diz o seguinte: os pontos de intersecção entre esse círculo aqui com os eixos coordenados são vértices de um triângulo. Aí ele pergunta qual que é a área desse triângulo, tá? Então, basicamente, nós temos, digamos aqui, ó, nós temos o plano cartesiano, tá bom? Se a circunferência é x menos 4 ao quadrado e y menos 3 ao quadrado, significa dizer que o centro da circunferência é o ponto 4, 3, tá? Então, se está negativo, vem para o centro positivo. Então, vamos supor que aqui seja o centro, ponto 4, e o ponto 3, tá? E ele diz para a gente que o raio, por exemplo, ó, o raio vai valer 5. Então, seria basicamente isso aqui, ó. Deixa eu tentar imaginar aqui. Basicamente, essa seria a nossa circunferência. Então, ela vai tocar ó, em 1, por exemplo, 2, 3 pontos. Ó, tá? Se continuar aqui, ela vai tocar em 3 pontos. A gente precisa descobrir quais são esses pontos e calcular a área da circunferência desses 3 pontos. Tá bom? Então, basicamente, é isso que a gente precisa fazer para resolver essa questão, tá? Então, como que a gente vai descobrir quais são esses 3 pontos? Primeiro, é bem simples a forma como a gente vai descobrir. A gente só precisa entender o seguinte, ó, eu vou refazer aqui o desenho, tá? Vou refazer ele melhorzinho, porque ele está bem feinho, né? Porque aí vocês vão entender basicamente o que eu quero falar. Vamos fazer primeiro a circunferência aqui, de apoio. Vamos fazer aqui o plano cartesiano, tá? No caso aqui, o centro, deixa eu marcar o centro aqui. Então nós vamos ter que mais ou menos assim, mais ou menos assim. Mais ou menos isso aí que a gente tem aí nessa questão. Então, quais são os valores que vão aparecer aqui para a gente no plano, tá? Vai ser esse valorzinho aqui que a gente quer determinar. Nesse caso aqui, ó, a gente já sabe que o x vale 0. A gente quer saber quanto que vale o y aqui, que eu vou chamar de y1, tá bom? Nós queremos saber qual que é esse valor. Eu já sei que esse valor vai ser o ponto 00, tá? Mas eu não sei ainda, tá bom? Mas a gente vai descobrir. E esse valorzinho aqui, que vale x, que eu vou chamar de x1, e o zero aqui no y, porque como ele vai passar nos eixos, eu já sei que esses valores vão dar zero, tá? Especificamente. Nós precisamos calcular o x1 e o x2, tá bom? Então, como que a gente vai calcular o x1 e o x2? Basicamente, nós vamos fazer o seguinte, ó. A primeira coisa que a gente tem que entender é... Vamos calcular primeiro o x1. Ó. Então, quando o x vale, nesse caso aqui, 4, ó, esse é o nosso x, eu vou calcular o x1, então o y automaticamente tem que ser 0, e o resultado dá 25, tá? Vou resolver esse cálculo aqui. Então, ó, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, nesse caso é 16, mais 9, igual a 25, tá? Então, isso aqui vai dar x menos 1 ao quadrado, menos 8x1, 16 mais 9 vai dar 25, e quando eu passo esse 25 para cá, ele vem negativo, tá? Igual a zero. Então, eu corto aqui, aqui. Então, eu sei que x1 ao quadrado menos 8x1 é igual a zero, tá? Se eu coloco x1 em evidência, eu vou ter x1 menos 8 igual a zero. Estou resolvendo passo a passo, tá? E aí, isso aqui diz para mim que ou x1 é zero, tá? Mas não serve, ou x1 é igual a
Passando 8 para o outro lado, positivo. Então, x1 é 8. Então, a gente já sabe aqui que esse ponto é o ponto 8, 0, tá? Acabamos a primeira parte. Próximo passo é calcularmos, então, aí, próximo ponto, 0, 0 e 8, 0. Então, próximo ponto, nós descobrimos agora o valor do y. Nós vamos fazer o mesmo cálculo que esse aqui, só que agora com o y, tá? O x vale 0, vai ficar 0 menos 4 ao quadrado, mais o y1, que eu quero descobrir agora, menos 3 ao quadrado, igual a 25. Agora é só resolver. Então, nós vamos ter que aqui vai dar 16, porque 4 ao quadrado é 16. Aqui vai ficar o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, igual aqui a 25. Novamente, ó, y1 ao quadrado, menos 6y, mais 25. Aí eu passo 25 para esse lado de cá, ele fica negativo. E, portanto, y1 ao quadrado menos 6y é igual a 0. Daqui eu vou concluir que o y1 vezes o y1 menos 6 é igual a 0. E aí eu posso dizer que o y é igual a 0 ou o y é igual a 6, tá? E aí são as duas alternativas que nós temos. Então, eu posso concluir aqui que esse y aqui vale 6, tá? Ou seja, o nosso triângulozinho aqui, que eu vou fazer de azul, o nosso triângulozinho, que vai passar no centro da circunferência e tal, tudo bonitinho. Esse triângulo aqui tem essas coordenadas, tá? Então, como que eu faço para calcular a área desse triângulo? Bem simples, basta a gente utilizar a seguinte regra. A área é base vezes altura, dividido por 2. Se você notar a base desse triângulo aqui, ele vale 8. E a altura, que é o y, vale 6. E aí 8 vezes 6 dá 48. Dividido por 2, 24. Tá bom? Então, a alternativa correta, letra B, de boi. Facinho, né, pessoal? Facinho, facinho. Agora vamos, então, fazer mais uma questão. Vamos fazer uma igual a gente estava fazendo nas aulas, né? Que tem que completar quadrado para resolver. Então, a questão é essa aqui. Considere a circunferência de equação cartesiana, x² mais y² igual a x menos y. Qual das equações abaixo, tá, dessas aqui, representa uma reta que divide essa circunferência em duas partes iguais, tá? Para que divida em duas partes iguais, o que acontece com a equação da reta, né? Ela precisa, digamos assim, simplesmente ela precisa dividir a nossa equação da reta. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui é o seguinte: imagina, isso aqui é a nossa reta, ela precisa dividir aqui a nossa circunferência em dois segmentos iguais, ou melhor, duas partes iguais. Então, como a gente vai fazer isso? Primeiro, nós vamos encontrar qual é o centro da circunferência, depois a gente vê qual dessas equações passa no centro dela e pronto, tá? Bom, então vamos lá. Eu tenho a seguinte equação, x², aí eu vou arrumar aqui, ó, mais x mais y². Quando eu passo o x para cá, ele vem negativo, né? Então, e o y vai vir positivo para cá. Isso aqui é igual a 0, tá bom? E aí nós vamos utilizar aquele artifício de completar quadrado. Para que eu possa completar quadrado aqui, lembrem-se que a regra é, quando eu tenho o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, o que eu tenho que fazer? X menos esse carinha aqui ao quadrado. Só que observem que o carinha que está multiplicando o x aqui é 1, só que teria que estar aparecendo quem? O 2, né? Então, já que não está aparecendo só o 1 aqui, o que a gente vai fazer? Esse a aí, ele vai ser o meio, tá? Nesse caso, a gente vai ter que colocar ele meio ao quadrado. Analogamente aqui com o y, tá? Nesse caso, vai ser o meio, só que ele vai estar ao quadrado. Vejam que se eu faço essa soma desse lado, ela tem que aparecer do outro lado também. Meio ao quadrado aqui, mais meio ao quadrado aqui, tá? Isso é só o completar quadrado que a gente precisa para poder finalizar a questão. Fazendo então o cálculo aqui, nós teremos x
menos meio, tá? Porque o sinal daqui é negativo ao quadrado, mais y mais meio ao quadrado também. Desse lado aqui a gente não precisa fazer conta, é só colocar no produto notável. E desse lado aqui nós vamos ter 1/4 mais 1/4, tá? Nesse caso aqui vai dar 2/4, ou seja, meio, tá bom? Então aqui é meio. Isso aqui seria o raio ao quadrado, tá bom? Da nossa circunferência. Desse lado aqui a gente pode concluir então que o centro da circunferência é o ponto meio, meio, tá? E aí agora a gente só precisa verificar qual é a equação da circunferência que passa por esse ponto aqui. Como que a gente vai fazer isso? Bem simples, ó. Eu vou pegar essas alternativas e vou colocar aqui do lado, para vocês verem aqui, e aí nós vamos verificar qual delas satisfaz essa equação. Por exemplo, quanto que vale meio mais meio? Meio mais meio, isso aqui é 2 meios, tá? Ou seja, é 1. Ou seja, essa aqui é falsa. Quanto que vale meio menos meio? Meio menos meio é 0. Então, a B é falsa. Quanto que vale meio menos... só um detalhe importante que eu acabei esquecendo aqui. Nesse caso, ó, como aqui é positivo, então esse carinha aqui tem que ser negativo, tá? Então, só para mudar aqui, deixa eu reconsiderar aqui essas respostas, tá? Vamos lá. Então, vai ficar meio menos meio, resultado é 0. Então, primeiro é falso. Meio menos menos meio, o resultado vai dar meio mais meio, ou seja, meio mais meio é 1. Então, essa aqui é falsa também. Agora, meio menos menos meio, como a gente viu aqui, ó, não vou nem fazer o mesmo cálculo, o resultado aqui, então, ok. E nesse caso aqui, como a gente viu, meio menos meio, o resultado é 0 e não é 1. Então, essa aqui também é falsa, sobra somente a letra C, tá? Então, a letra C é a alternativa correta, tá bom? Então, é isso aí. Vamos agora para a próxima questão. Deixa eu ver aqui. Nós vamos fazer agora questões de sistemas de equações, tá? A gente finalizar aí nosso conteúdo. Vamos lá. Então, vamos lá para fazer essa questão. É o seguinte, ó, sobre um sistema de equações lineares, esse aqui é correto afirmar o quê? Bom, quando a gente tem um sistema de equações, uma das técnicas básicas que a gente tem para resolver ele é nós calcularmos o determinante da matriz dos coeficientes. Nesse caso aqui, a gente pega os coeficientes de x e coloca na primeira coluna, os coeficientes de y e coloca na segunda coluna, tá? E resolve isso aqui, ó. Então, a multiplicação cruzada fica 3β menos 15, tá bom? Então, para que o sistema ele seja possível, o seu determinante ele tem que ser diferente de 0. Impossível, ele tem que ser igual a 0, e as equações elas não têm que se completar. Nesse caso aqui, nós vamos resolver o determinante igual a 0, só para a gente perceber qual é o valor básico, tá? Então, vai ficar 3β igual a 15, ou seja, o beta tem que ser 5, para que isso aqui seja sem solução. Então, se o beta for igual a 5, impossível, tá? Se o beta for diferente de 5, aí é possível. Então, vamos ver como que a gente aplicaria aqui essa expressão. Então, olha só. Possui uma única solução qualquer que seja o beta, falso, né? Porque se ele for igual a 5, ele é impossível. Infinitas soluções qualquer seja B, falso também, porque a gente viu que ele vai ser possível ou impossível dependendo do beta. Possui ao menos uma solução qualquer que seja B, verdadeira, tá?
qualquer que seja b, ele vai possuir pelo menos uma solução. Agora, só tem solução se o beta for igual a 5, falso, porque ele aqui pode ser impossível ou, né, possível e determinado. Vou até escrever assim. E impossível se o beta for diferente de 5. Então, falso aqui, porque como a gente acabou de ver, se ele for diferente de 5, ele tem que ser possível, já que ele tem que levar em consideração as afirmações a seguir, tá? Se o determinante for igual a zero. Pronto, finalizamos a questão. Vamos para uma próxima questão aqui para a gente poder encerrar nossa aula, tá? Deixa eu ver aqui. Eu quero pegar uma completa para a gente resolver de maneira direta. Deixa eu pegar outra atividade aqui, porque eu quero resolver uma sem. Deixa eu pegar uma bem diretona mesmo. Isso é, né, se eu achar, porque tem horas assim que parece que não tem uma questão. Então vamos fazer isso aqui. Uma questão um pouco diferente de determinantes e matrizes. Quando eu falo determinantes é porque a gente precisa muitas vezes calcular o determinante para ajudar ao cálculo da matriz, tá? Do sistema, na verdade, para auxiliar aí na hora de resolver o sistema. Então vamos aqui continuar. Olha só o que aqui diz a questão para a gente, ó. Uma empresa faz doce para a festa e oferece esses kits aqui. 3 brigadeiros, mais 3 beijinhos, mais 6 cajuzinhos, R$ 12. E é o kit B e o kit C. Aqui nós temos, né, aqui essas quantidades. Eu vou chamar de X aqui o brigadeiro, Y o beijinho e Z o cajuzinho aqui, para facilitar, ao invés de eu escrever aqui os nomes, tá? Aí a pergunta seria o seguinte, né? O cajuzinho é o doce mais caro, o beijinho é o doce mais barato, então a gente vai querer calcular quanto que vale cada um separado. E para resolver isso, nós vamos montar um sistema, tá? Esse sistema eu vou representar ele aqui, ó. Então, usando esses mesmos números que aparecem aqui, o meu sistema vai ser assim, ó, 3x mais 3y mais 6z igual a 0, igual a 12, 2x mais 5y mais 4z igual a R$ 11, 5 beijinhos, 5 brigadeiros mais 3 beijinhos mais 2 cajuzinhos, isso aqui é igual a 14, tá? Então aqui nós temos que resolver esse sistema. Existem vários métodos de resolução, desde a substituição, e mais soma e adição, né? Soma ou adição, que é a mesma coisa, ou os escalonamentos de matrizes ou determinantes, tá? Para resolver isso aqui, eu vou optar por determinantes, porque se o determinante for zero, a gente já sabe que é impossível de resolver, tá bom? Mas se o determinante for diferente de zero, a gente vai saber como que resolve. Vamos lá, então, montar aqui os determinantes. Primeiro determinante que a gente tem que montar é o determinante D, é o determinante geral. A gente pega aqui a própria matriz, 3, 3, 6, 2, 5, 4 e 5, 3, 2, tá? Repetimos a primeira e a segunda coluna, 3, 3, 2, 5, 5, 3. E aí a gente faz o cálculo de maneira bem simples, tá? Só multiplicar cruzado aí as coisinhas, né, as diagonais. Então, vou multiplicar essas três diagonais, os resultados, então, serão 15, 30, mais 12 vezes 5, 60, né, 60, mais 12 vezes 6 vezes 6, 36, e agora as três secundárias, as negativas, que é aqui de baixo para cima que eu pego,
5 vezes 5, 25. 25 vezes 6 vai dar 150. Então, menos 150. Menos 12 vezes 3, ou melhor, 6 vezes 4, 9 vezes 4, 36. Menos 4, 12. Tá? Pode cortar esse carinha com esse carinha. E aí o resultado final do determinante, tá? Vai ser menos 72, tá bom? Já vou colocar aqui o resultado final. Menos 72, tá? Só para vocês verem aí, deixa eu colocar aqui a calculadora. Tá? É só a gente fazer 30 mais 60 menos 150 menos 12. Resultado, menos 72, tá? Então, só para deixar aí gravado aí para gente ter certeza. O próximo determinante que a gente tem que calcular é o determinante da variável x, tá? Quem que é o determinante da variável x? É eu pegar a primeira coluna aqui da minha matriz e substituir pelos termos dependentes, 12, 11 e 14 reais. O, x, o y e o z a gente vai repetir aqui, ó, 353, 642, tá bom? E aí, para a gente não ficar resolvendo tudo, eu já vou colocar o resultado final aqui, que vocês já sabem, né? Vai dar menos, como que calcula, o resultado é menos 144. Vamos calcular o determinante em y. Novamente, nós vamos repetir agora a coluna do x. Vamos colocar agora o termo independente na coluna do y. A gente viu isso aqui ano passado e esse ano também, como que faz. E aí, o resultado final, aqui já colocando o resultado final, vai dar menos 72 também. E por fim, o determinante de z, que é a gente repetir a coluna do x, repetimos a coluna do y, tá? E aí na coluna do z a gente vai colocar os termos independentes do nosso sisteminha. Fazendo o cálculo, o resultado vai dar menos 36. Então esses são os valores aqui dos determinantes. Acabou a questão? Não. Para finalizar, a gente faz o seguinte. O x vai ser o determinante de x menos o determinante geral, ou seja, menos 144 dividido por menos 72. O resultado final, então, vai dar 2, tá? 2 positivo, então é R$ 2 o brigadeiro. O y, ele vai ser o dy sobre d, ou seja, menos 72 dividido por 72, negativo também, ou seja, é R$ 1 o y. E o z vai ser dz sobre d, ou seja, menos 36 sobre menos 72, e o resultado vai dar meio, tá? Ou seja, 2, 1 e meio aqui. Então, a gente viu aqui, esse carinha aqui é R$ 2, R$ 1, esse aqui é meio 50 centavos. Aí diz que o cajuzinho é o doce mais caro dos kits, essa é falsa, né? A gente viu que é mais barato. O beijinho é o mais barato, falso. Quem é o mais barato é o cajuzinho. O cajuzinho custa 25% do valor do brigadeiro. Ó, se o brigadeiro é R$ 2 e aqui é 50 centavos, então R$ 2 é 100%, 0,5 é x, tá? Aí é só você multiplicar cruzado. 2x é igual a 50, então x é igual a 25, ok? Isso aqui tá ok? 8. O preço do brigadeiro é igual ao dobro do preço do beijinho. Então, o beijinho é 1 e o brigadeiro é 2, então é o dobro, ok? E por fim, o 16, o preço do beijinho é 1,50, então é falso. Tá? Não é 1,50, o beijinho é R$ 1. Então, o correto aí é simplesmente o 4 e o 8, tá? E com isso, a gente finaliza aí a nossa aula. Espero que todos tenham entendido, tá bom? Amanhã, trabalho. Diga. Colocou o prazo para 30/9, Sim. 30/11. Opa, vou ajeitar depois, então. Obrigado. Deixa eu interromper a gravação e fazer a chamada. Então,